Nós estamos vivendo hoje. Amém? Eu estou muito feliz de poder receber a pastora Aline essa noite aqui com a gente. Quero te convidar, vem cá. É uma mulher de Deus, é uma mulher que eu admiro muito. Que a gente observa o trabalho de longe. Porque em tudo a gente tem que ter parâmetro na vida para seguir. A pastora Aline é meu parâmetro. Eu estou muito feliz de poder caminhar do teu lado, de ter você aqui com a gente essa noite. Então eu queria que você levantasse as suas mãos, estendesse para cá e a abençoasse, porque nós honramos a vida dela e nós sabemos que ela tem algo preparado, que o Senhor preparou do céu para trazer para nós, através da vida dela nessa noite. Então, Senhor, eu quero te agradecer pela vida da pastora Aline. Senhor, pela disposição, ó, dela de vir, ó Pai, pregar a Tua palavra. Senhor, nós sabemos que o chamado é leve, ó Deus. Senhor, mas neste momento eu quero te agradecer, ó Pai, porque às vezes o Senhor precisa renovar as nossas forças. O Senhor precisa nos fortalecer, ó Pai. Nós, essa noite, seremos fortalecidas e renovadas pela Tua palavra. Vem sobre a vida dela, ó Pai. Usa a boca dela, ó Pai, que ela possa falar aquilo que está no Teu coração. Que ela possa, ó Pai, ser bênção nas nossas vidas, ó Deus. Que ela possa, ó Pai, trazer algo novo, ó Pai. Senhor, porque nós estamos sedentos para ouvir da Tua presença. Ó Pai, eu quero te agradecer por essa noite, ó Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, essa casa é tua. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Boa noite, Lagoinha San Diego. É um prazer estar aqui, obrigada, pastora Thaís, pastor Max. Esse pastor Max faz tudo, né, gente? Glória a Deus, obrigada, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Espera aí, deixa eu puxar aqui. Aqui. Gente, eu moro ali em Tampa. Quem conhece Tampa aqui? É quase igual San Diego. Parecidíssima. É uma cidade maravilhosa e nós amamos vir para San Diego. Nós amamos essa cidade. E tenho amigas queridas aqui de Orlando, né? Nani, Mi, Patrícia, Emma, que veio lá de Tampa. Enviamos, né? Uma pessoa maravilhosa de Tampa e é um prazer. Quando a Thaís me disse sobre o tema, eu confesso que o meu coração ficou muito feliz, porque eu amo falar sobre avivamento. Eu amo demais esse tema, amo estudar sobre avivamento. E avivadas refere-se a mulheres que foram renovadas em sua fé. Nós temos mulheres de fé aqui nessa noite? Amém! Eu não sei se você conhece a história, mas um dos maiores avivamentos que aconteceram foi na Grã-Bretanha. O avivamento no país de Gales. Mais de 100 mil pessoas se converteram a Cristo em 1 ano e meio. Foi um grande avivamento em que bares foram fechados, a criminalidade foi diminuída, crianças, adultos, sentia-se a presença de Deus nos trens, nas ruas, em todos os lugares. Foi algo tão especial e quando você começa a estudar sobre avivamento, em específico sobre esse, ele se deu através da vida de um jovem de 26 anos, que orou por 13 anos por esse avivamento. Um jovem chamado Evan Roberts. O avivamento do país de Gales ele foi marcado por muita oração intensa e transformação social. Um outro avivamento muito importante ocorreu aqui na Califórnia, pertinho de vocês, aqui em Los Angeles. O avivamento da Rua Azusa. Quem já ouviu falar desse avivamento? Foi marcado pelo derramamento do Espírito Santo, batismo com fogo. Pessoas eram curadas, começaram ali a falar em outras línguas. Eu amo ver aqueles vídeos na internet, no YouTube, né, falando sobre o que aconteceu. A história diz que pessoas que nunca tinham estudado, feito uma aula de piano, começavam a tocar piano como se tivessem estudado a vida toda. E isso significa o poder de Deus manifestado sobre a vida daquele povo. Esse avivamento se deu e ele durou por 3 anos e ele foi liderado por um pastor chamado William Seymour. E foi o início da denominação pentecostal. Temos pentecostais aqui nessa noite? Aleluia!
Em fevereiro de 2023, todas nós presenciamos um avivamento ali em Kentucky. Quem viu esse avivamento? Na universidade em Asbury. Alunos de uma universidade se reuniram na capela para um culto normal. E esse culto demorou e se estendeu por 17 dias. Tudo que aparecia sobre esse avivamento, e todas as vezes em que eu via vídeos e acessava o Instagram, o meu coração queimava, o meu coração acelerava. E eu dizia assim, Deus, eu não pude estar no avivamento de Gales, eu não pude estar do Azusa, mas está acontecendo nos meus dias, eu preciso ir lá. E eu fui. Falei para o meu marido, amor, a gente precisa ir lá, marido. Um outro membro da nossa igreja falou, vamos, pastora? Eu falei, vamos. Arrumei babá, deixei meus filhos, compramos passagem, fomos. Chegamos no aeroporto, perdemos o voo. Quando nós perdemos o voo, eu falei, não acredito que eu não vou viver o avivamento que está acontecendo. E esse meu amigo, não, pastora, vamos comprar outra passagem agora. Compramos outra passagem. Pegamos o voo. Fomos até Kentucky, chegamos no aeroporto, 1h30 de viagem, chegamos à noite, chovendo, gente, parecia filme de terror. Aquela chuva, e a gente atrás do avivamento, Quando nós chegamos em Asbury, nós olhávamos as ruas vazias, porque já era noite, os gramados da cidade todos marcados por pneus de carro, porque aquela cidade ela não comportava o tanto de pessoas que ela acabou recebendo. Mais de 15 mil pessoas por dia visitavam aquela cidade pequenininha. E era faixas de proibir estacionar, placas de proibir estacionar, e nós conseguimos parar. Quando nós chegamos na universidade, na capela, nós sentamos no banquinho, veio uma moça e disse, o avivamento acabou. Eu cheguei no último dia do avivamento, no último minuto do avivamento. Já não tinha mais ninguém na igreja. Alguns alunos estavam ali adorando a Deus, mas não se via mais o fogo descendo, aquela maravilha que eu via nos vídeos da internet. Eu falava, Deus, mas cadê o avivamento? Me deu uma grande frustração e eu falei para ela assim, moça, eu vim de longe. Por favor, deixa eu ficar pelo menos 10 minutinhos sentadas aqui só olhando. Enquanto eu estava sentada naquela capela, eu olhava aquela capela grande, linda, bancos de madeira. O Espírito Santo me dizia, o avivamento não está aqui. O avivamento não está em um lugar. O avivamento está em pessoas. Aquela capela sem pessoas era somente uma capela. Esse prédio sem pessoas é somente um prédio. E eu confesso que eu fiquei frustrada, mas ao mesmo tempo com um sentimento de continuidade. Porque o avivamento ele não pode acabar, amém? O avivamento não pode acabar, nós precisamos dar continuidade. Eu e você vamos dar continuidade ao avivamento que Deus quer fazer na nossa geração. Amém? Quem tem fome e sede da presença de Deus aqui? Sabe quando o avivamento acontece? 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Para que haja perdão e cura na terra é necessário clamor, é necessário quebrantamento, oração e arrependimento. Deus nos chama para um relacionamento profundo com Ele, amém, igreja? Quem gosta de ir na praia aqui em San Diego? Tem gente que não gosta. Deixa eu te contar uma coisa. A água é gelada. Lá em Tampa é mais quente. Mas existem pessoas que vão à praia, pegam ali a sua cadeirinha, se assentam na areia e ficam o dia inteiro assentado ali na sua cadeirinha, só observando o que está acontecendo. Algumas outras pessoas, elas têm um pouquinho mais de coragem e molham os seus pés. Outras têm mais coragem e mergulham no fundo do mar. Vocês sabiam que aquela que está na superfície nunca vai conhecer a profundidade se ela não se posicionar em dar passos em direção e tomar a posição de ir no mais profundo?
Tem muita gente na igreja que pega a sua cadeirinha e se assenta na areia e fica observando. Olha o que Deus está fazendo, olha o que está acontecendo na vida da irmã. Mas tem gente que eu estou sabendo aqui na Lagoinha San Diego, Thaís, que mergulha na presença do Espírito Santo. Amém? As mulheres da Lagoinha San Diego são aquelas que querem experiências com o Senhor. E aquela que busca, a palavra diz que ela encontra. Deus está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Deus se manifesta nos lugares em que Ele é honrado, em que Ele é adorado, em que as pessoas realmente buscam. E o avivamento nada mais é do que trazer a realidade do céu para a terra. Quando nós falamos de avivamento, é a realidade que já existe no céu sobre a terra. Charles Spurgeon um dia disse: um verdadeiro avivamento nunca precisa de propaganda, pois o fogo se espalha por si só. Se queremos avivamento, devemos avivar a nossa própria alma primeiro. John Wesley, um outro avivalista, ele disse: acenda-se um fogo dentro de você e as pessoas virão de longe para vê-lo queimar. Começa de nós, começa de você. O avivamento não está num prédio, não está em nenhum lugar. O avivamento está em mim, está em você. Mulheres da Lagoinha San Diego, enquanto eu orava e preparava essa palavra, o Espírito Santo me dizia que essa casa vai ser um ponto de conexão entre o céu e a terra. Um ponto de conexão. Reba chore cantareba labaxê. A sua casa vai ser um ponto de conexão entre o céu e a terra. Mas para que isso aconteça, Deus espera de mim e de você um posicionamento. Diga comigo, posicionamento. A mulher posicionada. Esse é o tema dessa noite. Joel 2:28 diz que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. É promessa de Deus, é a vontade de Deus se manifestar na sua vida e através da sua vida. Mas deixa eu te dizer algo. Você não vem na igreja para se encher, você vem na igreja para transbordar. Amém? Porque você já se encheu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Chega aqui no domingo, chega aqui no culto, você transborda. Deus te escolheu e te chamou para que você se posicione na sua geração. Ser uma mulher avivada não está relacionada à quantidade de vezes que você cai na unção. Falar sobre avivamento, a gente acha que é rodar, é cair na unção, é sapatinho de fogo, não é sobre isso, minha irmã. Quando nós falamos sobre avivamento, a questão não é o quanto você cai. Mas é fundamental, quando você se levanta, que você se posicione na medida daquilo que você recebeu. Nós precisamos nos posicionar na medida daquilo que nós recebemos. Se eu recebi poder de Deus, eu preciso me posicionar agora e transbordar desse poder. Se eu recebi cura, eu preciso agora me posicionar e transbordar cura na vida de outras pessoas. Eu preciso me posicionar naquilo que Deus fez na minha vida. E eu tenho uma pergunta para você nessa noite. O que você tem nas suas mãos? Habilidades, superações. O que você tem nas suas mãos? Lágrimas, cicatrizes. Saiba que Deus, Ele não rejeita nenhuma das suas dores. Fale para a pessoa ao seu lado, Deus não rejeita nenhuma das suas dores. Nenhuma lágrima foi em vão. Nenhuma renúncia foi em vão. Posso ouvir um amém? Amém. Nenhuma semente foi em vão. Estar no lugar da obediência te custou. Talvez te custou os seus sonhos pessoais. Talvez te custou o seu conforto. Estar no lugar da obediência talvez te custou estar longe da sua família. E só quem é imigrante entende essa realidade, amém?
Talvez te custou a profissão que você tanto se esforçou para conquistar. Quem vê frutos não consegue ter dimensão das sementes. As sementes foram lançadas, mas quem vê fruto não consegue ter noção da profundidade da raiz daquela árvore. Você tem frutos nas suas mãos hoje, mulher? Se gera frutos somente a árvore que tem uma raiz saudável. Tem muita gente querendo mostrar fruto, tem muita gente querendo se preocupar em gerar frutos, e a palavra diz que nós não precisamos nos preocupar em gerar frutos. A nossa preocupação é permanecer na videira, é estar nesse lugar, é ser alimentado. Hoje o fruto que você gera não é para o seu próprio alimento. Quando a árvore ela gera um fruto, não é para ela se alimentar. O seu fruto alimenta outros, mas o seu alimento está na raiz. E nós precisamos estar enraizadas em Jesus Cristo. Nós precisamos, dia após dia, nos alimentar através de Jesus Cristo. A minha pergunta para você nessa noite é o que você tem nas suas mãos? Uma mulher posicionada, ela entende que o que Deus deu, nós precisamos devolver para Ele. O que Deus te deu? O que Deus confiou a você? Você é uma embaixadora do reino de Deus nessa terra. Talvez hoje nas suas mãos você tenha um secador de cabelo e uma tesoura. Talvez hoje nas suas mãos você tenha um aspirador e um mop. Talvez hoje nas suas mãos você tenha ali habilidades na cozinha. Você tem uma tela de pintura, um bisturi, uma seringa. Talvez hoje nas suas mãos você tenha um dom para cantar, para adorar. Ou você tem um microfone ou uma tela de celular. O que você tem nas suas mãos? Saiba que foi Deus que entregou para você. E o que você precisa fazer é devolver para Ele. Amém? Se posicione à medida daquilo que você recebeu. Se posicione, mulher. Foi Deus que te deu, então honre a Ele e devolva para Ele. Algo que eu aprendi na minha vida, quanto mais eu honro a unção que está sobre a minha vida, mais ela cresce. Sabe aquele negócio que você fala assim, nossa, minha irmã, como você canta bem? Ah, imagina, nem canto bem assim. E canta. Mas muitas vezes todo mundo consegue ver, só a pessoa que ela não consegue enxergar. Está todo mundo de fora vendo a habilidade que ela tem, o dom que ela tem, o talento que ela tem. Só a pessoa não consegue enxergar. Você precisa saber que o dom, a habilidade, o talento que você tem, Deus que te deu. Deus que confiou a você. O que você precisa hoje é se posicionar, honrar o que Ele te deu, para que isso cresça e para que você devolva para Ele. Amém? É responsabilidade minha e sua manter viva a chama do dom de Deus em nós. 2 Timóteo 1,6, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Mantenha viva a chama, mantenha acesa a chama. O avivamento, ele vem. O avivamento é interesse de Deus, é interesse do céu. Que milagres, prodígios e maravilhas aconteçam em nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família. Mas nós precisamos manter acesa, manter viva essa chama, mulheres. Eu me lembro que há 9 anos atrás, Deus derramou uma unção sobre a minha vida. Eu estava grávida, eu tenho 2 filhos, o Noah de 8 e a Zoe de 4. Vocês vão conhecer eles no domingo. E há 9 anos atrás, enquanto eu estava grávida, uma ovelha minha no Brasil engravidou juntamente comigo. E no 8º mês, no 6º, 7º mês, ela perdeu essa criança por um erro médico. E eu me lembro, ao receber a ligação do marido dela de madrugada, ele dizia assim: pastor, estamos perdendo o Azaf. E eu lembro que eu comecei a chorar e coloquei a mão na minha barriga. Eu falei, Deus, poderia ser o meu filho. E foi um dos piores momentos da minha vida, porque fazer um velório de uma criança, de um bebezinho, estando grávida, não foi fácil. Pegar aquele caixãozinho e enterrar, e ainda ter que lidar com toda a situação do que aquela moça estava passando, a quem eu amava demais, não foi fácil. Depois de todo o velório, de toda a cerimônia,
isso aconteceu na quinta. E ela era a líder do louvor da nossa igreja. No domingo, no culto, ela me aparece na igreja. E eu confesso que quando eu olhei para ela, eu comecei a chorar. E eu disse assim, eu sempre te ensinei sobre fé, e hoje você me mostrou o que é ter fé. Ela poderia ter todos os direitos de falar assim, eu não quero ir para a igreja, eu acabei de enterrar o meu filho nessa semana. E ela dizia assim para mim, pastora, não tem outro lugar melhor do que na presença de Deus, para eu me fortalecer, para eu conseguir vencer o que eu estou vivendo. Semanas se passaram, eu estava orando por ela. Eu lembro como hoje, eu coloquei as mãos sobre a cabeça dela e o Espírito Santo me dizia assim, fala para ela que em 2 anos ela vai estar segurando o filho dela nos braços. Na hora eu falei assim, eu não. Ela acabou de perder o filho, eu acho que é de mim, porque eu queria que ela tivesse um filho. Toda a igreja queria que ela tivesse um filho. O Espírito Santo falou de novo, fala para ela que em 2 anos ela vai estar segurando o filho. E sabe aquela voz de autoridade? Eu falei, tá bom. Falei, gente, morrendo de medo. Em menos de 2 anos, ela estava segurando o outro filho nos braços dela. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Quando isso aconteceu, uma unção foi derramada sobre a minha vida, a qual eu não sabia. Anos se passaram e um dia eu estava em um seminário teológico, eu sou professora do Carisma, teremos Carisma aqui, amém, mulheres? Voltarei para dar aula para vocês. Além do Carisma, eu sou formada na Escola Profética da Bethel. E eu estava em uma aula da Bethel, enquanto as meninas estavam orando no final da aula, eram 4 meninas, e eu ali só intercedendo com os meus olhos fechados, e uma das meninas queria muito engravidar. E todo final de aula ela pedia oração para engravidar. E nós estávamos ali orando, como a gente sempre orou, e eu com os meus olhos fechados, daqui a pouco eu vi 2 nomes. E se eu der aula de direção espiritual para você, eu vou te ensinar o que é ver. Eu vi 2 nomes aqui na minha mente. Emanuel, e eu nunca lembro o nome da menina, mas era o nome de menino, o nome de menina. E aí, na hora, o Espírito Santo me disse assim, pega agora o significado desses nomes e profetiza sobre a vida da Mari. Enquanto elas oravam, eu abri o Google, peguei o significado, e na hora que terminou, eu falei, Mari, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando eu falei aqueles 2 nomes, ela começou a gritar e a chorar do outro lado. E ela dizia, Aline, é o nome exatamente em que eu combinei com o marido, se for menino vai ser Manuel, e se for menina vai ser esse. Gente, enquanto ela gritava do outro lado, eu gritava do lado de cá. E eu falava, Deus falou comigo. E ela dizia, Deus falou comigo. Foi uma experiência, e ela não podia engravidar. E ela já estava tentando há tempos, já estava fazendo inseminação. Meses depois, recebo o convitinho no grupo, chá de bebê, convida as titias. Nesse dia, 6 anos depois da oração dos 2 anos sobre a vida da Lili, 6 anos se passaram. Nesse dia, eu entendi que Deus tinha derramado sobre a minha vida uma unção de fertilidade sobre ventres estéreis. Algo estava sobre mim, mas eu não reconhecia. E o Espírito Santo me dizia que tem muitas mulheres aqui, que tem uma unção que Deus derramou sobre você, só que você ainda não sabe, e que Ele vai te revelar. E quanto mais você reconhecer e honrar a unção que Ele colocou sobre a sua vida, mais vai crescer. Hoje eu não espero mulheres que precisam engravidar virem até mim, eu vou atrás delas. Eu pergunto, tem alguém aqui que quer engravidar? Tem alguém aqui nessa noite que tem o desejo de engravidar? Uau! Eu vou orar por vocês no final desse culto. Eita, já prepara o Kids, Thaís! Vamos aumentar esse Kids. Em 3 anos, 8 mulheres que eu sei engravidaram depois que nós oramos. Inclusive uma daqui, né, Thaís? Inclusive uma daqui, eu nem sei quem é. Eu não consigo te ver. Depois a gente vai se ver. Sabe o que tem acontecido? Eu entendi e eu me posicionei.
Eu entendi, eu reconheci e eu me posicionei. O meu trabalho não é engravidar, porque você sabe o que é necessário para engravidar, amém, mulheres? Tem a sua parte, a parte do marido, mas o meu trabalho é liberar ventres. O meu trabalho é liberar e declarar fertilidade. É isso que Deus colocou sobre a minha vida. Então nós precisamos entender e nos posicionarmos para aquilo que o Senhor colocou sobre nós. A responsabilidade de manter a unção e o dom sobre as nossas vidas é nossa. Romanos 12, de 1 a 2, na versão A Mensagem, e eu amo a versão A Mensagem, olha que coisa linda e poética, diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubra o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Se eu fosse você, eu aplaudia bem forte o nome de Jesus. Descubra o que Deus quer de você e trate de atendê-lo, mulher. Vocês serão mudadas de dentro para fora. Diga comigo assim: uma mulher avivada é uma mulher posicionada. Atos 5:29 diz que é preciso obedecer antes a Deus do que a homens. Muitas mulheres, ao invés de acreditarem nas verdades dos céus, acreditam nas mentiras do inferno. Talvez você tenha dificuldade de acreditar nas verdades que o céu diz ao seu respeito, e você tenha acreditado nas mentiras que Satanás tem lançado sobre a sua mente. Você não é o seu pecado, você não é o seu passado. Você precisa renovar a sua mente para as realidades do céu. Quando eu renovei a minha mente para as realidades do céu, gente, eu não sou perfeita. Não é porque eu estou aqui em cima com o microfone na mão, porque Deus só usa a pastora porque ela é pastora, não! Deus pode usar você. O que você tem nas suas mãos é isso que Deus precisa. Agora, não é o seu choro ou é o teu grito que vai mudar o coração de Deus a seu favor, mas a sua ação e o seu posicionamento, a sua honra e a sua dependência nele. A mulher posicionada é aquela que reconhece a sua identidade, tem clareza no seu propósito, valoriza a dependência em Deus, entende o seu valor e vive por princípios e honra. Essa é a mulher avivada. Essa é a mulher que se posiciona. E eu quero trazer aqui, a Bíblia nos diz uma história de um rei e de uma rainha. Um certo dia, esse rei, ele decide preparar um banquete. E ele convida a sua rainha para participar desse banquete. Mas ela estava muito ocupada com as amigas. Sabe as migas? Não é nem amiga, é miga. É minha amiga. Não vou no culto hoje que eu vou sair com as minhas amigas. Ela estava muito ocupada porque ela estava jantando com as amigas e ela recusa o convite do rei. A Bíblia diz que então esse rei, ele fica muito furioso, indignado. E ele vai consultar ali alguns especialistas de direito para entender o que ele poderia fazer com a desonra dessa mulher, que não se posicionou, ela era rainha. E a obrigação dela era estar ao lado do rei, estar ao lado do seu marido. Ester 1:16-19 diz assim: Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: A rainha Vasti não ofendeu somente ao rei, mas também a todos os nobres e povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida entre todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: O rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi.
Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. E isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja escrito na lei persa e média, que não se pode revogar, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê ao rei a sua posição de rainha a outra, que seja melhor do que ela. Deixa eu te falar uma coisa, com muito amor, receba com muito amor nas minhas palavras. Se você não se posicionar à altura do que Deus tem para a sua vida, outra será levantada em seu lugar para realizar aquilo que você não realizou. Está entendendo? Se você não se posicionar, Deus levanta outro. Deus levanta outro. Vasti se achou realmente ali a última bolacha do pacote. Eu sou rainha, eu faço o que eu quero, o rei me chamou, eu não quero ir. Se achou muito ocupada e não obedeceu, por isso ela perdeu a sua posição. Porque não se posicionar naquilo que você foi determinada, você perde a sua posição. Quando não ocupamos a nossa posição, outros estarão prontos para ocupar. Quando deixamos a nossa posição de esposa, tem muitas aí fora querendo ocupar, mulheres. Quando não nos posicionamos como mães, ao cuidar dos nossos filhos, o mundo está pronto para influenciá-los. Quando não posicionamos na unção que recebemos, nós rejeitamos e estamos negligenciando o nosso chamado. Quando a gente vê na Bíblia, homens e mulheres que foram chamados e não se posicionaram, e Deus colocou outro. Foi assim com Saul. Saul foi escolhido por Deus, ele não se posicionou à altura do que Deus queria para ele, Deus levantou Davi. Moisés foi levantado por Deus, tirou o povo do Egito, mas um dia Moisés não se posiciona naquilo que Deus tinha direcionado a ele. Ao invés de declarar para a pedra que saísse água, ele fere a pedra, e por isso ele não entra na terra prometida. Deus levanta Josué. O sacerdote Eli, ele foi escolhido ali como sumo sacerdote, mas por não ter corrigido os seus filhos, Deus levantou outro profeta, outro sacerdote, Samuel. Então, quando nós não nos posicionamos, nós perdemos o nosso lugar. E nessa noite o Senhor tem te chamado e me chamado para que nós possamos nos posicionar. A Bíblia continua dizendo que o rei Xerxes convoca todas as mulheres mais lindas do seu reino, as mulheres mais bonitas para ele escolher a sua nova esposa. E uma pessoa é escolhida, e o nome dela era Radassa. O nome Radassa está associado a uma mulher forte, graciosa, uma mulher que significa beleza, pureza, suavidade. Radassa é escolhida entre as mulheres e recebe o nome de Esther. Olha que lindo, tem alguma Esther aqui nessa noite? Ó, o seu nome significa brilho, luz, guia. Olha que lindo. Esther diz que, Esther 2, 17 e 18 diz assim: ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. E ela foi favorecida por ele, ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Olha que lindo. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha no lugar de Vasti. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais, e ainda proclamou feriado em todas as províncias. Gente, enquanto Vasti não se posicionou, Deus levanta Esther. Aquilo que Vasti não foi no banquete, o rei fez para Esther. E além, colocou ainda como um feriado. Deus, ele honra aquelas que se posicionam. Deus colocou Esther no trono. E quando o plano é de Deus, a honra vem de Deus, minha irmã. Quando o plano, eu vou falar de novo. Quando o plano é de Deus, a honra vem de Deus. Quando nós vemos a história de Esther,
A Bíblia diz que um dia um homem chamado Amã, ele traça um plano maligno para destruir todos os judeus. E Esther fica sabendo. E Esther, ela tinha ali, era próxima do rei, mas existia uma lei que se a pessoa se achegasse ao rei sem ser chamada, ela seria morta. E Esther não poderia chegar de qualquer forma diante do rei. Então ela tem uma ideia. Antes de chegar ao rei, ela pede para que todo o povo jejue. Para que todo o povo entrasse ali em jejum, em oração em favor dela. Esther, ela entende, uma mulher posicionada entende que a sua luta não é natural, é espiritual. Tem muita gente tentando lutar com a força do braço. Tem muita gente igual o boxeador. Sabe o boxeador? Ele dá 2 e leva 2. Ele dá 3 e leva mais 3. Mas hoje o nosso posicionamento não é nos colocarmos como boxeadoras, mas é colocarmos com os nossos joelhos no chão. Hoje o nosso posicionamento é diante de Deus. Esther entendeu isso. Todo o povo coloca ali em oração, em jejum. Quando Esther chega diante do rei, o rei favorece a ela. E ela consegue livrar o seu povo. Mas ela teve medo. E deixa eu te dizer algo, está tudo bem você ter medo. Moisés teve medo. Gideão teve medo. Elias teve medo. Davi teve medo. Tantos homens maravilhosos tiveram medo. A questão do medo é que nem sempre o nosso posicionamento vai nos livrar de ter medo. O medo acompanha a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Mas quando eu sei quem está comigo, o medo não pode me paralisar. Vai com medo, minha filha, mas vai. Esther teve medo, mas ela foi. Ela agiu, ela se posicionou. Lá em casa a gente brinca que a gente come o medo no café da manhã. Mingau, pega o medo, faz mingau e come e vai para cima. Fala para a mulher ao seu lado, vai para cima. Esther se posiciona. Esther, ela decide e o rei a favorece. Deus te trouxe para essa nação, minha irmã. Deus confiou a você dons e talentos. E Deus espera de mim e de você que nós nos posicionemos. O avivamento só vai acontecer na Lagoinha San Diego se homens e mulheres se posicionarem em quebrantamento, em oração intensa, em busca, em conhecimento da palavra. Se posicione na sua casa, se posicione. Seja mesmo um agente de transformação. Eu sei que muita gente aqui trabalha com aplicativo. Seja um agente de transformação para os seus passageiros. Talvez uma palavra vai mudar a vida daquela pessoa. Pessoas em que você tem acesso à casa. Se posicione. Seja mesmo uma embaixadora de Cristo. Em nome de Jesus. Lá em Tampa nós temos muitas house cleaning. E esses dias uma pessoa lá da minha igreja, uma líder da nossa igreja, ela disse: pastora, um dia eu cheguei numa casa tão linda para limpar. E daqui a pouco a dona da casa veio toda carequinha, porque ela estava com câncer. E na hora o Espírito Santo me tomou para levar uma palavra para ela, só que ela era americana. E eu fiquei com muito medo, mas ao mesmo tempo, aquilo queimava dentro do meu coração. E ela dizia: como é que eu vou levar essa palavra para essa pessoa? Ela disse: eu peguei o meu celular, gravei a oração no Google traduziu. Eu falei para ela: ouve aqui. Enquanto aquela mulher ouvia, ela começava a chorar. Minha irmã, não tem limites. A língua não pode te impedir. A vergonha, o medo não pode te impedir. Saiba que Deus te escolheu para ser um agente de transformação para a sua geração. Se posicione. Se posicione em nome de Jesus. Eu gostaria que você ficasse em pé comigo. Oh, Espírito Santo. Deus restaurou a sua vida, minha irmã, então se posicione. Se posicione na cura que você recebeu. Se posicione em liberar perdão para essa pessoa que te feriu. Se posicione em assumir o seu papel mesmo, como esposa, como ajudadora, como ali do lado do seu marido. Se posicione como mãe, se posicione nessa igreja. Ah, mas pastora, eu já me frustrei com tantas igrejas, já me frustrei com tanta liderança. Pois é, minha irmã, eu também já me frustrei com muita ovelha. E nem por isso eu parei de amar.
e nem por isso eu parei de cuidar. Porque as pessoas de hoje não têm nada a ver com aquelas que te feriram. Então se posicione naquilo que Deus confiou a você. Eu gostaria agora que você orasse com a pessoa ao seu lado. Nós vamos orar de 2 em 2. E você vai ser boca de Deus para a vida dessa irmã. Você vai falar assim: Espírito Santo, me dá uma palavra para minha irmã agora. Eu não quero ninguém sozinho. Todo mundo vai segurar na mão aí de alguém. Você vai ser boca de Deus. Não tenha medo de declarar ou entregar aquilo que Deus está te mostrando sobre a vida dela. Se você não sabe o nome dela, pergunte o nome dela. Pergunte o nome dela, se apresente. Seja boca de Deus, seja ousada, minha irmã. Deus te entregou algo, então derrame, transborde isso que está sobre a sua vida. O avivamento vem quando mulheres se posicionam, homens se posicionam. Eu quero ouvir a sua oração. Eu quero ouvir a sua oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite eu oro, Senhor Jesus, para que cada mulher aqui, meu Deus, possa se posicionar à medida daquilo que o Senhor as entregou, Pai. Senhor Jesus, eu sei que aqui muitas mulheres, Senhor Jesus, têm um chamado do Senhor, Pai, para cuidar de vidas, para cuidar de outras mulheres. Senhor Jesus, mas o medo tem paralisado. Senhor Jesus, as frustrações do passado têm paralisado. E eu quero declarar em nome de Jesus, que todo medo agora seja cancelado, que todo medo agora seja anulado. Senhor, em nome de Jesus, talvez essa minha irmã se acha tão pequena, talvez você se acha tão pequena, mas o Senhor diz: olhe para o alto, de onde virá o teu socorro. Você se acha uma improvável? Deus ama usar improváveis. Deus ama levantar mulheres e homens improváveis, a qual o mundo não dá nada, mas o Senhor não vê o que o homem vê. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece a sua intenção. Se posicione nessa noite. Oh, Espírito Santo, eu clamo a Ti. Avivamento sobre essa casa. Avivamento. Uma conexão entre céu e terra. Que venha o Teu reino. Que venha o Teu reino. Em nome de Jesus. Seja a boca de Deus na vida dessa mulher. Seja a boca de Deus. Ore por ela, clame por ela. Declare cura agora. Que o seu abraço agora venha ser um abraço de Deus sobre a vida dela. Seja um abraço que conforta. Seja um abraço que cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queremos mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Chore, cantaré, balabalaba, che. Chama em nós, aviva outra vez, acende outra vez. Chama em nós, aviva outra vez. Ore, balabalaba, che, cantaré, balabalaba.